Imagine que você está em uma casa à beira de um lago. O silêncio absoluto domina o ambiente, interrompido apenas pelo som da água acariciando a margem. Lá fora, a névoa dança sobre a superfície do lago, ocultando o que pode estar além. A noite está densa e uma sensação estranha toma conta do seu peito. Então você escuta um estalo no chão de madeira, depois outro. Passos lentos, arrastados. Eles ecoam pela casa como se alguém estivesse ali. Mas você está sozinho, ou pelo menos acha que está. Casas à beira do lago carregam um fascínio misterioso. São refúgios para quem busca paz e isolamento, mas também guardam segredos sombrios. Assassinatos inexplicáveis, lendas ancestrais e aparições que desafiam a lógica. Histórias que por séculos vêm assombrando moradores e visitantes. E hoje você vai conhecer as mais perturbadoras ao redor do mundo. Você está preparado para entrar no mundo sombrio das casas do lago? Porque, depois deste vídeo, talvez você nunca mais olhe para um lago da mesma maneira. Desde tempos antigos, lagos sempre foram cercados de mistério. A água parada esconde segredos profundos e a névoa que cobre suas margens parece guardar algo ou alguém. Muitas dessas casas foram palco de eventos inexplicáveis, onde o sobrenatural e o real se misturam de maneira perturbadora. Seja por lendas ancestrais ou tragédias reais, as histórias dessas casas à beira do lago se tornaram conhecidas por um motivo: o medo que elas causam. Testemunhas relatam sombras vagando pelas margens, sussurros vindos da água e até mesmo aparições dentro das próprias casas. E o mais assustador, essas histórias vêm de diferentes partes do mundo, como se algo obscuro estivesse ligado a esses lugares. Mas o que faz essas casas serem tão propensas a fenômenos aterrorizantes? O que há nesses lagos que parecem prender as almas daqueles que ali pereceram? No vídeo de hoje, vamos explorar os casos mais sombrios e aterrorizantes envolvendo essas misteriosas lake houses. Você vai conhecer lendas assustadoras, histórias reais de arrepiar e mistérios que permanecem sem explicação. Mas um aviso: se você acha que essas histórias são apenas lendas, talvez mude de ideia antes do final deste vídeo. Em uma região isolada do interior da Inglaterra, existe um lago antigo que os moradores chamam de Lago do Luto. Suas águas escuras e calmas escondem segredos que muitos preferem ignorar. Mas, à sua margem, repousa uma velha casa de madeira, de janelas empoeiradas e estrutura corroída pelo tempo. Vista de longe, parece apenas mais uma casa esquecida. Mas ninguém em sã consciência ousa passar a noite ali. A história dessa casa remonta ao século XIX, quando uma mulher chamada Eleanor vivia ali com seu marido, um marinheiro que passava meses no mar. Eleanor era frequentemente vista caminhando ao redor do lago, com um vestido branco esvoaçante, observando o horizonte como se esperasse alguém. Mas o tempo passou e seu marido nunca retornou. Tomada pela tristeza e pelo desespero, Eleanor foi vista pela última vez em uma noite enevoada, caminhando lentamente para dentro das águas do lago. Seu corpo jamais foi encontrado. Desde então, a lenda diz que sua alma nunca partiu dali. Décadas se passaram, mas os relatos dos moradores locais são sempre os mesmos. Nos dias em que a névoa se ergue sobre o lago, uma figura feminina pode ser vista caminhando sobre a superfície da água, sempre vestindo branco, sempre com um olhar vazio. Mas isso é apenas o começo. Aqueles que se aproximam da casa relatam um silêncio sepulcral, um frio anormal que toma conta do ambiente e uma sensação estranha, como se estivessem sendo observados. Alguns aventureiros decidiram entrar na casa. Um grupo de 3 jovens exploradores paranormais, munidos de lanternas e câmeras, passou uma noite ali.
determinados a provar que tudo não passava de um mito. Logo na primeira hora, ouviram batidas ritmadas na parede, vindas do lado de fora. Mas quando abriram a porta, nada. O ambiente dentro da casa era sufocante. O cheiro de madeira úmida e mofo misturava-se a algo mais. Um odor leve de água salgada, como se o mar estivesse próximo. Mas o oceano ficava a quilômetros dali. Por volta das 3 da manhã, um dos exploradores, chamado Daniel, começou a suar frio. Ele olhou para os amigos e disse: "Eu preciso sair daqui. Tem algo errado com essa casa." Antes que pudessem reagir, um estrondo ecoou do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído no chão. Mas quando subiram, não havia nada. Apenas uma janela aberta, balançando com o vento, e no chão de madeira, pegadas molhadas, levando até a porta. Mas eles estavam sozinhos. O vídeo gravado naquela noite mostrava algo ainda mais inquietante. Em um dos trechos, enquanto Daniel filmava um dos corredores escuros, uma sombra alongada cruzou lentamente a tela. Um sussurro fraco foi captado no áudio, como se uma mulher estivesse chorando. No momento da gravação, ninguém ouviu nada. Mas na análise posterior ficou claro: alguém ou algo estava com eles dentro daquela casa. Seria apenas a imaginação pregando peças? Ou Eleanor ainda está lá, esperando pelo marido que nunca voltará? Existem lugares que parecem carregar uma maldição silenciosa. Locais onde a natureza esconde segredos sombrios e a história é marcada por eventos inexplicáveis. Um desses lugares é um pequeno lago isolado no norte do Canadá, conhecido como Lago Vermelho. Um nome estranho, mas que faz sentido quando você conhece a sua história. A lenda começa no século XX, quando um grupo de lenhadores construiu uma cabana rústica à beira do lago. Durante anos, eles viveram ali, usando as águas calmas para pesca e abastecimento. Mas em uma noite fatídica, tudo mudou. Um dos trabalhadores, tomado por uma fúria inexplicável, atacou os companheiros enquanto dormiam. Quando a manhã chegou, a cena era digna de um pesadelo. A água do lago, antes cristalina, estava tingida de vermelho. O homem desapareceu e seus corpos nunca foram encontrados. Desde então, o lago ganhou seu nome e sua fama. Os moradores da região evitam a área. Dizem que, à noite, estranhas figuras podem ser vistas entre as árvores, observando quem se aproxima. Quem ousa pescar ali encontra algo ainda pior. Peixes surgem flutuando, sem olhos, como se algo estivesse os devorando por dentro. E aqueles que se atrevem a passar a noite na cabana dificilmente voltam os mesmos. Um grupo de caçadores decidiu desafiar a lenda. Eles acamparam na cabana e nas primeiras horas tudo parecia normal. O vento frio soprava, as árvores balançavam suavemente e a água refletia a lua como um espelho. Mas, exatamente às 3h13 da manhã, um som metálico ecoou do meio do lago, como se algo grande tivesse sido arrastado para o fundo. Um dos caçadores, visivelmente nervoso, pegou sua lanterna e apontou para a água. O reflexo revelava algo terrível. Marcas de mãos ensanguentadas na madeira do barco. Mas eles não haviam tocado naquilo. Assustados, decidiram entrar na cabana e trancar a porta. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Um cheiro forte de ferro tomou conta do ambiente e os rádios que carregavam começaram a emitir estática. Um deles jura ter ouvido uma voz fraca no meio do chiado, murmurando algo incompreensível. Então, do lado de fora, o som de passos na varanda. Lentos, pesados, como se alguém estivesse circulando ao redor da cabana. Quando amanheceu, os caçadores saíram às pressas e juraram nunca mais voltar. Um deles, semanas depois, começou a sofrer de pesadelos recorrentes. Sempre a mesma cena. Ele está no lago, tentando remar, mas as águas ficam vermelhas e mãos fantasmagóricas começam a puxá-lo para baixo. Ele acorda sempre gritando, com a sensação de estar se afogando.
o Lago Vermelho continua lá, silencioso e isolado. Mas quem conhece sua história sabe que sua calmaria esconde algo sombrio, algo que talvez nunca devesse ser perturbado. Nem todas as casas à beira do lago estão acima da superfície. Algumas foram engolidas pelas águas. Mas isso não significa que foram esquecidas. Muito pelo contrário. Há uma história que poucos ousam contar. Uma história que vem das profundezas de um lago escondido no sul dos Estados Unidos. Um lugar onde a água é tão escura que parece tinta e onde, dizem, uma mansão submersa guarda seus próprios segredos. Nos anos 1920, uma família rica construiu uma imensa mansão à beira de um lago artificial. A propriedade, luxuosa e imponente, parecia intocável. Mas o que poucos sabiam é que o terreno onde a casa foi erguida tinha um passado sombrio. Antes de ser alagado, aquele local abrigava um vilarejo que, séculos antes, fora palco de eventos macabros. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram rápido. Funcionários relataram ouvir sussurros vindos do porão, portas batiam sozinhas e, em algumas noites, os cavalos no estábulo entravam em pânico sem motivo aparente. Mas os donos da mansão ignoraram os sinais até que, certa noite, algo terrível aconteceu. O filho mais novo da família, um garoto de apenas 9 anos, desapareceu. O desespero tomou conta da casa. Buscas foram feitas pelo lago, mas o corpo nunca foi encontrado. Após meses de luto, a família abandonou a mansão. E foi então que o lago cobrou seu preço. Uma grande barragem foi construída na região e a área foi inundada. A mansão, junto com suas histórias, afundou lentamente, desaparecendo no fundo do lago. Mas algo ficou para trás. Dizem que, em noites sem lua, barcos que cruzam o lago ouvem batidas surdas vindas das profundezas, como se alguém estivesse tentando sair. Pescadores relataram sentir puxões fortes em suas redes, mas quando as retiram da água, encontram nelas pequenas marcas de mãos, como se fossem de uma criança. Em 2014, uma equipe de mergulhadores decidiu explorar as ruínas da mansão submersa. Munidos de lanternas e equipamentos modernos, desceram até o que restava da estrutura. Mas, ao chegarem no que antes fora o salão principal, viram algo que os fez emergir às pressas. No fundo do lago, coberta por lama e vegetação submersa, uma cadeira de balanço ainda se movia sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado nela. O silêncio das águas foi quebrado por um som abafado, um fraco eco de risada infantil. Os mergulhadores nunca mais voltaram ao local. E até hoje, aqueles que passam pelo lago sentem que não estão sozinhos. Como se, lá no fundo, alguém ainda estivesse esperando para ser encontrado. Lagos escondem mais do que suas águas profundas. Sussurros, sombras, desaparecimentos, histórias assim se repetem em diferentes partes do mundo. Coincidência? Ou há algo sombrio ligando todas elas? Talvez essas casas não sejam apenas assombradas. Talvez sejam portais para algo que nunca deveria ser despertado. Agora eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite em uma dessas casas? E se você gostou dessas histórias, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, você já viveu algo estranho em uma casa à beira do lago? Seu relato pode aparecer em um próximo vídeo se você tiver coragem de compartilhar. Mas tome cuidado, porque talvez, depois de ouvir tudo isso, você comece a perceber coisas estranhas ao seu redor. Pequenos detalhes. Um reflexo onde não deveria haver nada, um som fraco no meio da noite, ou a sensação de que, mesmo sozinho, alguém ainda está te observando. Durma bem, se puder. Até a próxima.